Bem, gente, hoje a gente vai falar dos descendentes dos nomes, né? Do significado dos nomes, dos descendentes de Sem, né? Até chegar em Abrão, né? A gente vai pegar só a geração de Abrão. Claro que houve outros filhos, né? Bisnetos e tudo mais, mas a gente vai trabalhar só a geração que chegou a Abrão, né? A gente vai trabalhar 8 gerações, tá certo? Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint para ficar mais fácil. Nesse PowerPoint, eu não deixei o nome em hebraico ainda, né? Porque eu combinei com vocês, quem estiver presente vai receber isso em, como apostila, mas aqui a gente vai só com os nomes, tá bem? Só para ter uma ideia dos significados, né, no geral. Então, o texto que a gente vai trabalhar é esse. Presta atenção. Gênesis 11, a partir do versículo 10, tá? Vão notar que está marcadinho de vermelho os nomes dos personagens que a gente vai trabalhar hoje. Então, a gente tem, né, o capítulo do versículo 10 em diante, né? São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então, 2 anos depois do dilúvio, né, ele gera Arfaxade. Continua o versículo 11. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Ok? Muito bem. Isso foi pós-dilúvio, gente, tá? Ele viveu mais 500 anos. Depois, em Gênesis 11, 12, diz assim: viveu Arfaxade 35 anos, né? Aliás, Sem viveu 500 anos. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. Ou seja, se gerava as pessoas, né? A geração iniciava com 100 anos, agora inicia com 35, entendem? E gerou a Salá. Então, Salá é outro na linha de sucessão. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Ok? Muito bem. E continua. Verso 14. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. Então, Salá já diminuiu. O outro é 35, né? Esse com 30 anos gerou Éber. O verso 15. E depois que gerou Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Ainda tinham vida longa, né? Muito bem. Continua. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. Peleg e Éber estão aqui de vermelho, né? Então, os dois que vêm na linha de sucessão. Depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Continua a linha de sucessão. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. E depois que gerou a Serugue, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Aí a gente vai ver que Peleg viveu, depois que gerou a Reu, 209 anos, né? E Reu, depois que gerou a Serugue, viveu 207 anos. Então, está diminuindo, né, o tempo de vida.
No verso 22, diz assim: viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serugue 200 anos e gerou filhos e filhas. Então, ele viveu 230 anos, né? Muito bem. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Então, né, Naor já teve, na, na última, quase chegando na última geração ali, uma vida um pouco mais curta, né? O verso 26 diz que viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã, ok? Nós vamos parar por aqui. Então, né, quem são esses que eu marquei de vermelho, que eu citei? Essa trata especificamente, né, esse trecho trata especificamente da genealogia de Sem, que interessava ao Senhor que nós soubéssemos que chegou até Abrão, ok? Isso é que interessava. Então, né? E quando eu caminho com o significado de cada um desses nomes, né, trazendo do hebraico, eu encontro realidades sobre a vida de Jesus. Né? Muito importante isso. Então, vamos começar do primeiro, que é o Arfaxad. Arfaxad significa, em hebraico, né, brotando, nascendo, né? Então, ali, né, a gente pode fazer uma analogia com Jesus, né, que nasceu e veio crescendo na graça do Senhor. Muito bem. Depois, a gente tem Salá. Salá significa um dardo que é lançado, ou um míssil, é uma lança quando atirada, sabe? É um avanço, né? É como um objetivo, é uma arma, né? E Jesus foi essa lança, esse dardo, esse míssil que veio destruir, que veio romper com a religiosidade daquela época, né? E trazer uma mudança, um retorno, né, ao estudo, ou seja, às escrituras, né? No que está escrito. Então, Jesus teve esse papel, né? De ser esse protagonista, né? Que tudo dele está escrito, né? E é, está escrito, ele é importante, sabe? Sabe por quê? Porque ele vem, ele vem destrinchando a Torá, a instrução, a Haftará, né? Para aquele povo ali no, no primeiro século. E aí continua com Eber, Ever, Ever, aquele que atravessa, aquele, né, que vai além. Jesus foi aquele que foi, primeiro, né, atravessado pelos nossos pecados, ele foi consumido pelos nossos pecados, para que tivéssemos vida, e vida em abundância. E também, ministerialmente, Jesus foi aquele, né, que foi além de qualquer acontecimento ou movimento que existisse até aquela época, né? Tanto é que o mundo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, antes da era cristã e depois da era cristã. É um marco, né, mundial. Nós contamos o tempo com base no nascimento dele,
né, de Jesus. Muito bem. Depois, filho de Éber, a gente tem Peleg, Paleg. Peleg significa divisão, né? Quando a gente vai procurar os nomes para saber de onde eles vêm, né? A gente muitas vezes acha um, três, quatro nomes, mas a gente tem que ir atrás da raiz primitiva, ou seja, de onde esse nome veio de verdade, né? Então, esse nome Peleg, Paleg, ele significa divisão, né? E ele vem explicando assim: é como um rio ou um riacho que divide as terras, né? Tem uma margem direita e uma margem esquerda. Então, a divisão ali, e o rio é aquele que divide. Então, significa divisão, né? E, pelas suas próprias palavras, Jesus diz assim: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada, eu vim para trazer divisão, né? É sim, sim, não, não, não tem meio termo. Ou não é, ou é com ele ou é contra ele, né? Então, ou seja, divisão dentro da mesma casa, dentro do mesmo, é, é, até mesmo dentro das nossas próprias comunidades, né? A gente encontra algumas divisões de pessoas que creem, né? Não creem, sim, verdadeiramente naquilo que está escrito. Então, tem divisão, né? Isso é uma divisão. Muito bem. E daí, depois, vem Reu. Reu, né? Também buscando a raiz primária, né? De Reu, porque a raiz, assim, quando chega, né, na transformação, você vai chegar em amigo, companheiro, né? Mas você tem o significado de pastor, de pastoreio, né? Daquele que acompanha, que é aquele que está sempre perto, aquele que em tudo é presente, né? E Jesus sempre foi o bom pastor, ou seja, aquele que é presente o tempo todo, desde que ele veio, ela presente em carne, depois que ele morreu e ressuscitou, ele é presente em espírito, né? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos guia a toda verdade, ok? Muito bem. E depois a gente tem filho de Reu, o Serug, né? Cherub. Serug tem o significado de entrelaçar, de, de, de de entrelaçar no sentido de fazer uma coroa, de construir uma coroa, uma guirlanda, né? A coroa de espinhos de Jesus, ela foi entrelaçada, né? E ela, na cabeça dele, ela trouxe, né? Ela furou, ela perfurou. Então, né? Ela fez cair sangue, tá? Então, Jesus, ele usou uma coroa, né? Feita de espinhos entrelaçados, né? Como é o significado do nome Serug. E depois de Serug, a gente tem Naor, né? Naor. Naor significa fôlego, respiro, bufar, sabe? Uma bufeira, vento. Isso é uma bufeira, vento, né? E, e Jesus, ele foi morto, ele ressuscitou, mas ele enviou o Espírito Santo, o vento, o sopro, né? Que nos guia a toda a verdade. É, isso é maravilhoso, não é verdade? Que nos guia a toda a verdade. E, por fim, a gente tem Terra. Terra significa acampamento, território fixo, fixo, né? E Jesus voltará, né? E seremos reunidos com ele no mesmo lugar, né? A gente chama de Canaã celestial, de Jerusalém celestial, e assim viveremos para sempre com o Senhor, não é verdade? Então, essa sequência são oito, o número oito, né? Ele tem a ver com
aquilo que já existe, mas que não é real ainda. Então, por exemplo, o reino. O reino, ele existe em nós, mas ele não é completo ainda, né? Nós vivemos no tempo, né, do reino do barra ainda não, né? O reino, nós somos responsáveis, agentes do reino, nós somos responsáveis, né, por demonstrar o reino, por fazer com que as pessoas vejam que o reino existe, né? E que ele vai ter a plenitude com a volta de Cristo. Não é isso? A gente faz isso através de quê? Através da palavra, através de ministrações, através do nosso exemplo de vida. Somos embaixadores de Cristo, somos cartas vivas. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Né? E aí vai. Né? Meu estilo de vida não é mais, né, o natural, meu estilo de vida é o estilo de vida, né, que, de acordo com as escrituras, enfim, né, é aquilo que nos diferencia, né, das pessoas, que não é o vestir, não é o comer, não, é o nosso comportamento com relação às coisas, né? É, as obras, né, elas são o resultado da nossa fé. E isso, né, faz com que as pessoas vejam, né, esse reino em nós. Vocês já me ouviram falar isso, mas é como se nós fôssemos pregadores de roupa, ok? Pregadores de roupa, e o reino fosse um grande lençol branco. Só que esse lençol, ele está no céu, ok? Esse lençol está sobre. Então, o que que acontece, né? Para que esse reino seja implementado, né? Nós somos aqueles que trazem o reino do céu para a terra. Nós trazemos o céu para a terra. Então, o pregador de roupa tem função de fixar, né, a roupa, o lençol. Então, a gente traz o céu para a terra. E vários pregadores de roupas espalhados por todo o mundo fazem o quê? Fazem com que esse céu venha para a terra, né? Essa é a nossa função, né? E se eu retorno aqui e se eu penso, né, no que significa essas 8 gerações, que significa esse ainda não, né? Essa realidade que ainda não é completa, tá? Que estava lá em Gênesis capítulo 11, né? A partir do verso 10, eu vejo, né? Um Jesus que nasceu e cresceu na graça do Senhor, um Jesus que foi essa lança que veio para destruir essa religiosidade e trazer uma mudança e crescimento para o povo de Israel, porque ele veio primeiro para o povo de Israel, não é verdade? Depois, eu tenho aquele que foi atravessado pelos nossos pecados e para que nós tivéssemos vida, e também ministerialmente aquele que, no significado de Éber, aquele que foi além de qualquer outro acontecimento até o momento, porque ele, né, ele realmente divide, porque como ele divide antes dele e depois dele, né, ele também tem Peleg, né, porque ele não, divisão, porque ele não veio, né, trazer paz, ele veio trazer espada, ou seja, o é ou não é, quem ou ajunta ou espalha, né? Como as palavras dele mesmo. E mais para frente, né? Ele sempre foi o pastor, aquele que esteve presente, sempre esteve, né? Ele é e sempre será, né? Aquele que estará sempre ao nosso lado, nosso mediador, né? Nossa em nome de, tudo que fazemos é em nome de, é nosso mediador com o Criador. E Serug, né? Que é, né, essa coroa, né? Não só essa coroa feita de espinhos, mas o próprio diadema, Jesus Rei, né? Jesus Rei. Não poderoso como os judeus queriam, mas, né, o Rei da Glória. E Naor, né, esse respiro, Espírito Santo, que
depois, né, da ressurreição de Cristo, a promessa que Cristo fez, e que vem em Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo que, né, nos guia a toda a verdade, que nos cerca e que nos dá a direção, que clareia, que ilumina os nossos olhos, a nossa vida, né? E por último, né, a terra, né, o ajuntamento, o acampamento, o ajuntamento, né? Jesus voltará e nós seremos reunidos com ele no mesmo lugar, né? Podemos chamar de Canaã celestial, de Jerusalém celestial, né? Mas assim viveremos sempre com o Senhor, né? Essa realidade, eu costumo dizer que é tudo junto e misturado. Por quê? Porque é como se é, atrás de mim tivesse um velcro, que é o fundo da minha sala, tivesse um velcro e eu fizesse assim, né? E a realidade espiritual está toda ali. E assim, é tudo ao mesmo tempo, está tudo aqui no mesmo lugar. Só que a gente ainda não vê, a gente não tem condição de ver, sabe? A gente precisa pedir a Deus se quer ver, claro, né? Mas vai ter um momento, né, que nós veremos essa realidade. Honra e glória do Senhor Jesus. Tá certo, meus queridos e queridas, hein? E praticamente o que eu queria deixar, né, para vocês hoje é isso, tá ok? Que vocês pudessem pensar nisso com muito carinho, né? E, e que cada dia mesmo, né, a gente pudesse ter em mente esse não só o estudar o hebraico e conhecer os significados dos nomes, né, que é uma pesquisa profunda, né, e isso, né, vai fazendo de nós mais intuitivos, mais firmes na palavra, sabe? A esperança, ela é fortificada pelo conhecimento. Então, meu desejo de verdade, né, é que isso é muito pouco, mas eu espero que isso gere em vocês mesmo o desejo de aprender, de pesquisar, de saber de verdade o que está, às vezes, por trás daquilo que está escrito. Tá bem? Né? E é o seguinte, tá? É, me fazem uma gentileza, vocês podem me fazer uma gentileza, tá? Rose, Elza, Hélio, Graça, Fernando, né? Quem estiver aqui hoje, me manda uma mensagem no WhatsApp. Creio que todos vocês aqui têm meu WhatsApp, não tem? Todos estão no grupo lá de alunos, ok? Tá? Por quê? Eu vou. Pode responder aqui no chat também. Porque eu vou mandar, esse PowerPoint para vocês, tá bem? Para vocês. Vou mandar para vocês, porque o que que acontece, né? Aí vocês vão ver o nome em hebraico e a pronúncia de cada nome também que eu vou colocar. Tá combinado? Né? É, Hélio, você tem o meu WhatsApp? Você é do grupo de alunos? Você está no grupo de alunos? Pode responder aqui. Sim. Então me manda mensagem lá que eu te explico tudo direitinho. Tá ok? E o que eu posso desejar para vocês é o que eu desejo sempre. Eu amo vocês, né? Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus, a paz perfeita, Shalom, aquela sabe, que vai por todas as áreas da sua vida, aquela que você nem imagina, aquela que vai, assim, no cantinho, do cantinho, do cantinho onde tem o problema. Essa é a paz, sabe? Que alcança todas e todas e todas as áreas da vida de vocês. Tá bem? Em nome de Jesus. Viu? Bem? Então, né? Deixo vocês aí, tá? Tchau. Tchau, Graça. Tchau, Fernando. Tchau, Rose. Tchau, Hélio. Tchau, Elza. Deus abençoe muito, muito, muito todos vocês. Tchau. Até a próxima.